Uma das coisas mais difíceis de uma mulher perceber no homem é se ele realmente está falando a verdade ou está mentindo para ela só para comer ela. Mas eu vou te ensinar aqui, nesse vídeo, alguns macetes para você perceber se ele realmente está falando a verdade ou está se passando, né, por uma imagem ou talvez mentindo para você, tá? Eu sou Diego Matos, coach de relacionamentos. Tô aqui em Florianópolis, tô andando nesse vídeo, não fazendo no meu estúdio, porque eu tô em viagem agora, esqueci meu tripé em casa, né? Então, se inscreve no canal para receber dicas todo dia sobre como fazer o homem correr atrás de você, né? Dicas para se tornar melhor na cama, na vida dele, de autoestima, ou também dicas para você perceber quando o homem está te enganando e não te fazer de trouxa, tá bom? Então, explicando para você melhor, principalmente nessa época do ano, não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas estamos numa época em que está ocorrendo as eleições, né? E tem muita diversidade de opiniões políticas. Então, pessoas que vão votar no PT odeiam o pessoal que vai votar no Bolsonaro, principalmente mulheres. Se você é uma dessas mulheres, eu vou te ensinar algo nesse vídeo que é muito importante você perceber, tá? E inclusive mulheres que têm uma índole mais feminista, ou talvez tenham uma ideologia diferente, um pensamento diferente. É sempre bom a gente ver o outro lado, né? Mas muitas vezes a gente vai se deparar, você vai se deparar com homens também extremamente machistas. Tudo que é extremo é ruim, né? Tudo que é extremo é ruim. E aí o que acontece? Muitas mulheres acham que quando elas vão falar para ela sobre a ideologia política dela, sobre a opinião dela sobre alguma coisa, elas vão ter um homem que vai aceitar o que elas estão falando, e se não aceitar, elas vão futar ele. E pronto, acabou ali. Se o cara, por exemplo, ele é PT, eu não vou sair mais com ele. Se ele é Bolsonaro, eu não vou sair mais com ele. Ou se ele tem uma ideologia meio machista, eu não vou sair com ele. Ou se ele tem opinião sobre algum fato que isso faz com que eu não queira sair com o cara, ele vai também falar, e na hora eu vou olhar pra ele e falar, não quero mais sair contigo. Só que isso não vai acontecer. Por quê? Porque isso vai acontecer com um homem meio inocente. Mas o homem, quando ele é cafajeste, ele é mais astuto. Quando o homem só quer te comer, só quer isso, ele não vai te contar a verdade. Ele vai passar uma imagem, né, favorecida a você. Ele vai mostrar que ele tem um inimigo em comum com você, para que ele possa mais te persuadir a ir para a cama com ele. E você sempre acha que consegue dominar a situação, mas não é bem assim que isso acontece. O que eu quero dizer com isso? No livro As 48 Leis do Poder, do Robert Greene, ele fala sobre como você pode convencer alguém a fazer o que você quiser. E ele explica que quando você deixa a pessoa entender que ela está no controle, é mais fácil de você convencer ela. Então, ou seja, se eu acho que eu estou no controle da situação, eu tenho poder sobre a situação, eu sou mais frágil, eu tenho um ponto fraco, eu sou mais fácil de ser manipulado, porque eu acho que eu estou na razão, né? E muitas vezes a pessoa deixando você entender isso, você fica mais propício a ser levada pela situação, tá? Então o que acontece? Quando você for falar para ele, por exemplo, que eu odeio o Bolsonaro, ele não vai falar para você que ele adora o Bolsonaro, porque ele sabe que se ele falar isso, o que vai acontecer? Você vai eliminar ele da sua vida. Ele vai fazer o contrário. O homem cachorro e o astuto, ele faz o contrário. Eu sei disso porque vários homens falam a mesma coisa. Eu tenho alunos homens, eu treinei mais de 10 mil homens, é exatamente isso que eles agem. Sempre foi assim, todas as campanhas políticas foram assim. E todas, questão de ideologia, quando algo na internet se propaga, é assim. Ele vai falar pra você que ele concorda com você. Por exemplo, eu concordo, o Bolsonaro é meio machista e tal, não vou votar nele não. Mas ele fala isso pra te persuadir a te levar pra cama. Porque ele sabe que é mais fácil você aceitar e você colocar ele pro seu time quando ele concorda com a sua afirmação. Isso é um gatilho mental, tá? O gatilho mental do inimigo em comum. Tudo aquilo que se torna um inimigo em comum, você acaba entrando, fazendo parte dessa comunidade. Os políticos, por exemplo, sabem disso. Por exemplo, quando um político fala que vai acabar com a fome é um inimigo em comum. Então você quer fazer parte daquela comunidade, porque quando a pessoa bate com essa tua ideia de acabar com um inimigo em comum, você acaba se juntando a ela. Entende? Então quando um cara fala, por exemplo, pra você, eu odeio ideias machistas, os homens são muito machistas hoje em dia, você acaba comprando a ideia dele também, colocando, ele tá no meu time então. Pô, é um cara maneiro pra me relacionar, porque ele bate com as minhas ideias.
e é mais fácil dele levar pra cama, porque você aceita que ele faz parte do seu time e você não sabe que ele tá mentindo. Então, como saber se um cara está mentindo? Existem várias técnicas, inclusive de linguagem corporal. Uma delas é o nariz, né? Quando a pessoa mente, ela bota a mão no nariz, mas não pode ser levado ao pé da letra, porque muitas vezes a pessoa tem rinite e realmente não está mentindo, né? Só que existe uma maneira, outra maneira mais simples. Vou dar duas dicas para você, tá? Primeira, antes de você se posicionar sobre algo, você pergunta para ele, deixa ele se posicionar, aí você filtra. Você começa a perceber através das respostas que ele te dá. Porque se você começa a falar de algo e dá a sua opinião primeiro, ele já antecede a resposta e sabe o que ele precisa falar para te convencer. Mas quando ele não tem ideia do que você, qual é a sua opinião, ele vai ficar em dúvida. Então um deslize você acaba captando, né? Então pergunte para ele, por exemplo, vamos supor, eu não gosto de falar de política, tá? Mas vamos supor que seja sobre política. O que você acha sobre soltar presos, né? Por exemplo, o estupro, por exemplo, homem que mexe com mulher no ônibus, por exemplo. O que você acha de homens que abusam de mulher no ônibus? Sei lá, você acha que as mulheres têm muita culpa, muito mimimi? Ou você acha que elas estão certas, essa lei nova que proíbe os caras de mexerem com mulher no ônibus é certa? Um exemplo, tá? Através da resposta dele, você vai começar a perceber isso, tá? Outra maneira de você fazer é você passar o poder para ele, como Robert Greene fala, né? É você falar que tem a mesma opinião que ele. Por exemplo, eu acho que tem muita mulher que tem muito mimimi no ônibus, vamos supor, tá? As mulheres têm muito mimimi no ônibus, elas dão muita condição, depois falam que o cara tá abusando. Aí se o cara falar, eu também acho, você já sabe exatamente que ele está concordando com isso, e as ideias que ele tem não batem com a sua. Você precisa respeitar a opinião das pessoas, mas também não precisa concordar, sabe? Então você sabe que muitas vezes ele se levar pela situação, ele sabe que ele está tentando te convencer de que ele está no seu time. Então, por exemplo, um cara que acha que abusar com a mulher, tipo, passar a mão na mulher, vamos supor, tá? Eu acho difícil isso acontecer. Que a mulher tá muito de mimimi e que não existe muito abuso no ônibus das mulheres, você já sabe que, opa, ele concordou com o que eu falei, então esse é um cara que tem uma ideologia meio punk pra mim, então eu não vou me relacionar. O homem se torna mais frágil quando ele sabe que ele precisa convencer a mulher a algo e você joga pra ele uma opinião, ele concorda com você, só que aquela opinião não é a sua, aí que você pega ele no flagra. Quando um homem tem uma posição firme, um homem realmente firme, de convicto, e você vai lidar com um homem realmente que tem as suas opiniões e não se deixa influenciar, ele não está realmente querendo te convencer a algo, você vai perceber, porque o homem, quando ele é assim, ele vai falar o que ele acha e não o que você quer ouvir. Você vai perceber isso, tá? Quando você falar, ele vai falar, olha, não concordo com isso. Aí você vai falar, opa, esse realmente é um cara que tem uma posição firme. É como se você falasse com um cara sobre os abusos do transporte público, ele falasse, olha, eu acho uma babaquice isso. Se eu vejo um cara fazendo isso, eu meto a mão na cara dele. Aí você fala, opa, não, eu tava falando isso só pra te testar, porque tem muito homem que fala isso pra convencer a mulher, e a mulher sabe disso. Sabe que o cara tá falando isso só pra comer ela. E você é um cara que realmente tem opinião própria, eu gosto disso. Eu acho muito interessante. Pronto, você valorizou a opinião dele, ele já vai se sentir, opa, legal, valorizou, e ele vai perceber que você não é uma mulher bobinha. Ele vai perceber que você não é uma mulher que é enrolada por qualquer homem. E que você escolhe, principalmente. Aí que o seu valor levanta, entendeu? Tá ok, mas e aí, Diego? Eu sei que o cara, ele esfriou, ele não tá mais falando comigo. Como fazer esse cara foda, que eu gostei da opinião dele, da postura dele, vir atrás de mim, correr atrás de mim? Eu vou deixar um link na descrição, tá? Onde você vai ver uma aula completa de como fazer um cara correr atrás de você. Ok, com uma técnica simples. E você também vai ver vários depoimentos de mulheres que usaram essa técnica e o que está acontecendo com elas. Inclusive algumas estão sendo pedidas em namoro, já teve mulher sendo pedida em casamento. Sim, por incrível que pareça. Então clica na descrição do vídeo agora, antes de se inscrever no canal, claro, porque senão não adianta fazer vídeo no canal se você não se inscreve, né? E nem dá like. O like ajuda muito no vídeo, então peço por favor que ajude na divulgação desse vídeo. Compartilhe com as amigas suas que passam por esse momento, e muitas vezes os homens fazem elas de trouxa por estar enganando elas. Então é bom você compartilhar. Ali embaixo tem um link escrito compartilhar, até pelo seu celular dá para você fazer isso, que você dá para compartilhar diretamente com o WhatsApp. Então compartilha com o grupo de WhatsApp das amigas, tá bom? Clica ali embaixo na descrição do vídeo se quiser descobrir a técnica que eu falei que faz o homem correr atrás de você. Um grande beijo,
Te vejo no próximo vídeo. Thank you.